Boa noite a todos e a todas. Que a graça e a paz do nosso Salvador, Senhor, amigo, Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nessa empreitada aqui de estudarmos a Bíblia, de, como eu dizia lá na escola dominical, quando era infante, aprender mais sobre o Senhor, né? Nós vemos a igreja aprender mais sobre o Senhor, e graças a Deus porque o Senhor nos ensina. Eu queria convidar os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias aí, na Epístola de Tiago, mais uma vez. Nós estamos quase terminando, eu estou eufórico por este fim, e nós estamos aí pensando já como vai ser a nossa próxima viagem, não é? Se vamos viajar pelas doutrinas da graça, ou se vamos viajar por 12 homens simples. Vamos ver aí como é que vai ser. Tiago capítulo 5, e nós vamos ler os 6 primeiros versículos desse capítulo. Tiago capítulo 5, vamos nos pôr de pé. Diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Amém. Até aí, podem sentar. Baixe sua cabeça e vamos orar durante algum tempo. Você ora por você, eu oro por mim, e oro em seguida por todos nós. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra santa. Estamos diante de um Deus que é santo, como cantamos aqui, e nos curvamos, ó Deus, ao Senhor, para que o Senhor venha mexer conosco, venha nos falar nesta noite, assim como tem nos falado em muitas outras noites que estamos aqui, nas quais o Senhor também esteve, nas quais o Senhor também mexeu com o nosso coração, e nós queremos, ó Deus querido, te pedir mais uma vez, que como na semana passada, há 15 dias, há um mês, há um ano, há 50 anos, que o Senhor nos fale novamente de forma poderosa. E quando digo de forma poderosa, talvez saiamos daqui sem derramar uma lágrima, saiamos daqui sem nos emocionarmos, mas de forma poderosa talvez que venha a nos dar uma nova direção, nos dar um direcionamento diferente para as nossas vidas, ou confirmar aquelas ações que temos tido na presença do Senhor. Meu Deus, meu Pai, estamos mais uma vez diante do Teu texto sagrado, nos ajuda, em nome de Jesus, amém. O dinheiro, meus prezados irmãos e irmãs, é uma invenção humana. E assim sendo, ele atende às demandas culturais. Em um dado momento, ele foi substâncias químicas. Por exemplo, o sal foi, num dado momento, uma moeda. Em outros momentos, ele foi
produtos da natureza. Em muitos outros momentos ele foi isso. Então o Brasil comercializava muitos produtos da natureza, ou pelo menos os seus colonizadores vinham aqui extrair esses produtos da natureza. As Índias, os estudantes de história sabem disso, também o faziam, comercializavam aí produtos da natureza. E tantos outros. Hoje em dia os produtos da natureza continuam assim, também sendo comercializados. São as famosas commodities, os metais tão preciosos. Nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países, já se fala de carros movidos, já se tem uma frota de alguns milhares de carros movidos a baterias. E o nosso país aqui vizinho, a Bolívia, ela tem muito lítio para ser usado nessas baterias. Já pensou? Daqui a uns anos não vamos mais abastecer o carro com gasolina, mas vamos ligar o carro numa tomada. Já tem carro assim andando nos Estados Unidos e em outros países. São carros elétricos. Produtos da natureza então foram assim comercializados. E como eu disse no início, o dinheiro é uma invenção humana. Mas o dinheiro se tornou mais do que uma invenção humana. O dinheiro, ele se tornou um Deus. O dinheiro, e aí após essa divinização do dinheiro, após esse momento de extraordinária consideração ao dinheiro, os homens e as mulheres do mundo, em todas as gerações, de todas as classes, passaram a adorá-lo. Há hoje em dia estabelecido no nosso meio, na nossa sociedade, uma adoração ao dinheiro. E quando o pastor Tiago para falar desse ponto, ele está se referindo, é bem verdade, à exploração. Ele está se dirigindo àqueles que foram humilhados pelos ricos, aqueles que foram usurpados pelos ricos, aqueles que foram massacrados por algum tipo de rico, que os levavam aos tribunais. Tiago está dizendo, como que um aviso, que estes ricos tenham muito cuidado. Já disse outrora, mas aqui nesse dado momento nós vamos parar para comentar sobre isso, sobre esse aspecto que é uma criação humana, mas que se tornou algo divino para a sociedade moderna, que é o dinheiro. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo nos diz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, amando o dinheiro, ou amando esta busca por ele, vivem de forma regalada, vivem de forma buscando os prazeres. E o que é que nós temos para apresentar sobre isso no texto que lemos? Vamos voltar ao texto. Deixa sua Bíblia aberta aí, vamos acompanhar no texto. Diz assim: atendei ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Meus irmãos, muitos de nós podemos estar dizendo assim: mas Milton, eu não sou rico. Esse texto não é para mim. Este ensino é para outras pessoas. Este ensino talvez caberia em outras igrejas. Alguns podem estar pensando. E eu quero dizer que eu venho discordar desta ideia. Eu quero pensar com você, ou a maioria aqui, quanto nós recebíamos como fruto da venda dos nossos talentos aí na sociedade há 10 anos atrás. Era a mesma coisa que nós recebemos hoje? Será que nós não enriquecemos numa dada medida? Porque a tendência, meus irmãos, de um crente que trabalha é prosperar. Não essa prosperidade fajuta que se vende por aí, essa prosperidade fajuta que se propagandeia por aí, representada talvez pela aquisição de uma casa, representada talvez pela aquisição de um automóvel, representada talvez pela aquisição de outros bens materiais. Mas a ideia é que um crente que trabalha e que não vive de forma regalada e que vive de uma forma a aplicar bem os seus recursos,
consegue dar o conforto ou consegue dar o sustento à sua família e prosperar. E se há essa tendência à prosperidade dentro de quem é crente e de quem trabalha de forma diligente, nós devemos ter cuidado também com o enriquecimento. Porque pessoas que ganham um salário mínimo ou dois podem viver de forma regalada, podem viver também de forma irresponsável em relação ao dinheiro. Podem viver de uma forma a adquirir coisas, por exemplo, atraídos por essa onda de consumo que nós temos, que não podem pagar, e aí tem a tendência ao endividamento do mesmo jeito. E o pastor Tiago, demonstrando o seu cuidado pastoral, fala isso. E nós vamos ver no próximo mês que do versículo 7 ao versículo 11, ele vai exatamente dizer àqueles que foram massacrados pelos ricos: olha, tenha calma, que Deus está olhando tudo isso. Mas ele dá um alerta aos ricos. E ele diz aos ricos que eles chorem e lamentem, porque a riqueza é passageira. Toda riqueza é passageira. Por que as pessoas buscam riqueza? Eu faço muito essa pergunta na sala de aula. Porque eu abro bem o jogo na sala de aula e digo para aqueles jovens: vocês estão procurando o que aqui? E todos eles vão florear os motivos e tal. Uns dizem, né, da sua profissão: eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E no final da conversa eu acabo dizendo para ele: o que vocês querem é dinheiro para se manter, para comprar as coisas de vocês. Os que vocês querem é independência financeira, vão sair da casa da mãe, do pai, vão montar suas famílias. O que vocês querem é isso. Há hoje uma lacuna dentro da literatura cristã sobre isso, que é um aspecto fundamental da vida humana, que é o dinheiro. Há uma lacuna dentro da literatura cristã. Como a gente deve se comportar quando não tem, como a gente deve se comportar para adquirir, como a gente deve se comportar quando tem. Há pouquíssima literatura falando sobre isso. E, consequentemente, há pouquíssimo ensino sobre isso. Será que eu posso me comportar de uma forma a reclamar, a murmurar, a lamentar, a me deprimir quando eu não tenho dinheiro? Será que eu posso ter qualquer atitude para adquiri-lo? Será que eu posso trabalhar em qualquer lugar, desempenhar qualquer atividade por causa dele, na justificativa de que é para o meu sustento, sustento da minha família? Será que eu posso desempenhar qualquer tipo de atividade? E será que eu posso aplicar o dinheiro que eu ganho, e ganho muito às vezes, ou ganho pouco, ou ganho médio, mas ganho, eu posso aplicar de qualquer forma? São três perguntas fundamentais que se eu soubesse, se um passarinho viesse me dizer que você ficou pensando nessas perguntas durante a semana, eu já estou plenamente satisfeito. Plenamente satisfeito. Quando não temos, como conseguir, e quando temos. Voltando, muitas desventuras sobrevirão aos ricos, porque a estabilidade que aqueles alunos, que todos os alunos que vão fazer o Enem, com quem eu me relaciono mais diretamente, e todas as pessoas que trabalham acabam querendo estabilidade financeira. Agora, essa estabilidade financeira, essa segurança que o dinheiro dá, ela é muitíssimo frágil. Se eu saísse perguntando aqui a vocês, certamente vocês me diriam, vocês iam me relatar momentos em que tinha-se o dinheiro, mas não se tinha saúde, mas não se tinha paz, mas não se tinha tranquilidade. Momento em que conseguimos até empregos melhores, mas a intranquilidade repousava dentro do nosso coração. Parece que, como é dito no texto, o nosso coração engordava.
engordava. E a gordura desse coração aqui é um aspecto crítico do coração. Parece ser algo que o coração vem crescendo, adquirindo mais satisfação, mais prazer, mais alegria, mas essas coisas fazem mal ao coração. Esta gordura que é dita no texto faz mal à existência desse coração. No versículo 2, nós lemos o seguinte: as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. Aqui já começamos a perceber o quanto é frágil, o quanto é efêmero, são efêmeras as aquisições humanas. A roupagem dos ricos, os pobres e os ricos têm às vezes o mesmo mal. Tem um ser vivo pequenininho, que nós conhecemos como traça, que corrói os tecidos de roupas, de ricos ou de pobres, todo tipo de tecido. E muitas vezes, o pobre, que tem a roupa comida pela traça, não se importa, mas o rico pagou fortunas de dinheiro por aquela roupa, e a traça vai lá e corrói. A traça vai lá e corrói. Ou então um aspecto que acontece, que é a ferrugem. Às vezes a ferrugem, ela acontece muito no linho. Lembro demais de minha mãe usar um produto químico chamado Semorim para tirar a ferrugem do linho. Já tinha aprendido com a minha avó, para tirar a ferrugem do linho. São coisas, e a roupa de linho, né? Quem já usou sabe, uma manchinha desse tantinho. E claro, minha mãe sempre dizia, me dava aquela lição: tá vendo, meu filho? A vida do crente é igual a esta camisa de linho. Uma manchinha desse tamanho, ela fica muito notória. Sempre me dava esta lição. E a roupa do rico, ela é uma roupa tão cara, é uma roupa tão opulenta, é uma roupa tão robusta, mas que é atingida pelo mesmo ser vivo que corrói a roupa do pobre. É frágil, as aquisições são frágeis, comidas de traças. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Aí eu, como químico, não entendi nada o que foi dito aqui. Porque a ferrugem é a oxidação dos metais, é o desgaste dos metais. Quem aqui já não teve? Temos ali um marinheiro lá e um marinheiro cá, que trabalharam muito com a ferrugem. A ferrugem acaba com tudo. Os navios têm dentro deles pedaços de metais, chamados metais de sacrifício, que pelo nome a gente compreende. Eles se desgastam para manterem o casco do navio intacto, e eles desaparecem por causa da corrosão que ocorre. Esta é a oxidação dos metais, esta é a ferrugem, podemos assim dizer. Mas por que temos joias de ouro e de prata? Por quê? Porque a ideia é que esses metais não se desgastam. E por que o pastor Tiago está dizendo que o ouro desses ricos e a prata desses ricos foram desgastadas pela ferrugem? Será que o ouro e a prata deles era diferente? Será que não era de ouro ou não era de prata? Não, é um símbolo. É um símbolo para dizer que esse dinheiro ganho com corrupção, esse dinheiro ganho de uma forma errada, esse dinheiro ganho de uma forma desviada, e daqui a pouco nós vamos ver algumas razões de como esses ricos fizeram. Ele é um dinheiro que não vale, é como se ele não existisse, é como se ele fosse ferro comum, não vale. Então, antes da gente se impressionar com o que uma pessoa tem, com a quantidade de dinheiro que ela tem, a gente primeiro tem que saber se aquele ouro e aquela prata que ele tem se enferruja ou não se enferruja. Porque a Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia até relata de homens riquíssimos.
Eu falei que o dinheiro é uma invenção humana e que dependendo da cultura pode mudar. Como é que descrevem Jó como uma pessoa rica? Lembram? Ele tinha o quê? Eu falei do sal, eu falei de produtos da natureza. Nós vivemos na época do papel e do metal, moedas e cédulas. Mas Jó foi descrito como um homem rico por ter o quê? Animais, muitos e muitos e muitos animais. E eu sempre escutei falar na brincadeira de que Jó era o verdadeiro rei do gado. Ninguém tinha mais juntas de bois do que Jó. Antes da gente se impressionar com as riquezas, a gente tem que perceber se esse ouro, se essa prata é corroído pela ferrugem. A gente tem que averiguar, inclusive o nosso ouro e a nossa prata estão corroídos pela ferrugem. Milton, como é que eu vou saber? Não, eu não vou dizer a minha opinião, não. Nós vamos ver aqui nesse texto como é que você pode qualificar o seu ouro ou a sua prata. São corruptos, são frágeis, são passageiros, se desgastam. Diz o final do versículo 3, que a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Quantas e quantas famílias se destroem, entram num litígio quase que eterno pela partilha de bens. Aquela ferrugem, aquele dinheiro mal ganho, aquele dinheiro que foi obtido de uma forma corrupta, ele deixa suas marcas, sim. Ele deixa suas características pessimistas, as suas características de estrago na existência da humanidade. E ele diz no finalzinho do versículo 3 ainda: e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulaste nos últimos dias. Eu passei alguns minutos refletindo nesta frase, e obviamente concluí que a Bíblia não está condenando que venhamos a acumular, a ter uma previdência, não. Ele está novamente se reportando a estes ricos que adquiriram de uma forma errada, de uma forma equivocada o seu dinheiro. Versículo 4: eis que o salário dos trabalhadores, primeira prova que você pode aplicar a sua fonte de recursos, a forma que alguém tem como fonte de renda, para ver se é corroível pela ferrugem. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isto é Antigo Testamento puro. Na lei de Moisés, em Deuteronômio, você pode ler isso a partir dos capítulos 23 e 24. Lá em Deuteronômio, nós temos a indicação nessa lei de Moisés de que não podia acontecer isso. O trabalhador era digno do seu salário. E hoje o que nós vemos aqui no mercado é que cada vez mais muitos trabalhadores, e há muito tempo que isso acontece, muitos trabalhadores têm sido tirados parte dos seus salários. Eu conheço de pessoas que não têm assegurados nem os direitos trabalhistas que têm previsão legal. Eu conheço de pessoas que o patrão teve a ousadia de dizer que descontava o fundo de garantia, mas ele não pagava num dia que ela fosse sair, de jeito nenhum. E tantas outras formas de você tirar de quem presta serviços a você o devido pagamento do salário. É devido, gente, nós temos que pagar. Os ricos e empresários, os empresários têm os seus empregados, muitos deles somos nós.
E nós também temos pessoas que prestam serviços, e nós nos encaixamos aqui. Se é devido, nós temos que honrar. É difícil, mas é o padrão. Claro que não é isso que vai nos levar ao céu. O que nos leva ao céu é a graça de Deus. Nós estamos aqui aprendendo que Tiago comenta sobre este princípio. Tiago fala que os ricos estão construindo riqueza corroível pela ferrugem, porque o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E por que um empresário, que uma pessoa que recebe e que tem um serviço prestado para si, não paga o que é devido? E se não paga o que é devido, ele vai usar para si, para ter uma vida de prazeres, uma vida regalada, quer dizer, uma vida com conforto acima do que é necessário. Então, o que muitas vezes nós percebemos, e nós que somos pessoas que assistimos os jornais, sabemos das notícias, muitos desses corruptos que desviam dinheiro da nação brasileira, utilizam para viver uma vida regalada. Recentemente voltou à tona aquele juiz Nicolau dos Santos Neto, que tinha uma vida regalada. Foram entrevistados garçons nos países onde ele ia tirar férias, e ele dizia o seguinte, o garçom: como ganha dinheiro o juiz brasileiro? E aí perguntaram a ele por quê? Porque ele sempre nos dá boas gorjetas. Perguntaram a ele, ao garçom dos restaurantes, quanto eram as gorjetas. Toda a vida que ele ia, ele dava $100 de gorjeta para o garçom. Conforto acima da medida. E esse conforto acima da medida só é possível quando eu tiro de alguém que está aqui abaixo. E o pastor Tiago está condenando isso. E ele continua dizendo, e isso é muito sério, vejam só, porque a lei de Moisés, ela vem dizer em Deuteronômio que a pessoa que contratou um serviço e não pagou corretamente, pague, porque se aquela outra que não recebeu o seu pagamento clamar ao Senhor, aí o próprio Senhor é quem vai agora tomar a frente daquela negociação. E o Senhor tira mesmo, o Senhor faz algo para tirar mesmo aquilo dos ricos. Nem tenha dúvida disso. É exatamente esta a conclusão do pastor Tiago, lá pelo meio dos versículos 9 e 10. E ele continua dizendo, versículo 4: e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E veja a expressão que ele utiliza, qual é? Senhor dos. Está implícita aqui a ação do Senhor para defender estes desvalidos, esses injustiçados. O Senhor vai guerrear por eles. É bem verdade que hoje a justiça trabalhista, ela é uma justiça muito ágil. Ela é uma parte do judiciário que quase que a totalidade dos operadores do direito dizem que funciona. A justiça trabalhista. Mas aqui, a pessoa, o que Tiago está dizendo é que, se um rico usurpou um pobre, quem é o seu defensor, e muito mais do que isso, quem vai agora guerrear por ele, é o próprio Senhor dos Exércitos. Isso, a lei de Moisés já dizia. Tiago, com certeza, era o meio-irmão de Jesus, judeu de nascimento, que conhecia a lei de Moisés e conhecia o Antigo Testamento. Mais na frente ele cita até o livro de Jó.
Então, a lei de Moisés estava dizendo: olha, seja justo nas suas negociações. Versículo 5: tendes vivido regaladamente sobre a terra. Esta palavra, vou repetir, está se referindo a quando nós temos conforto além das necessidades. E quando nós temos conforto além das necessidades, fruto da falta de pagamento, da corrupção naquele pagamento específico, esta é a aplicação imediata que o texto nos dá. Agora, viver regaladamente, a gente pode honrar todos os nossos compromissos com as pessoas que prestam serviços a nós. Nós podemos honrar todos os nossos compromissos tributários, podemos ser bons pagadores dos nossos tributos. Nós podemos ser bons pagadores de tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente tem. Nós podemos consumir e adquirir meramente aquilo que a gente pode ter. Mas há um outro aspecto da nossa vida que muitas vezes nos faz viver regaladamente, com um confortozinho superior, em pequena medida ou em grande medida da nossa necessidade, porque também deixamos de honrar, que é a entrega para a manutenção dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Tem a ver totalmente, porque este rico aqui, eu duvido que ele entregasse dízimo ao Senhor, duvido muito. Se ele roubava até os desvalidos, e para isso ele corrompia as cortes de Israel, está implícito aqui também, ele corrompia para poder ter a sentença a favor dele, porque existiam cortes, existia uma espécie de judiciário para tratar dessas questões, mas ele corrompia também, porque o rico, ele quer duas coisas: acumular recursos e ter influência. Muita gente paga milhares e milhares, e por que não dizer milhões, para ter influência, para ser amigo daquele juiz lá, para ser amigo daquele executivo lá, para ser chegado. E a gente vê nas televisões por aí largamente. Sabe, irmãos, nós não podemos usar os nossos recursos da forma que a gente entende ser a melhor. Nós temos que usar os nossos recursos principalmente dentro da perspectiva do reino de Deus. E a perspectiva do reino de Deus passa pela entrega dos dízimos e das ofertas. Nós não estamos falando aqui de mera manutenção financeira. Nós estamos falando aqui de um relacionamento espiritual. Diz o Hernandes Dias Lopes, na mensagem de Neemias, no livro de Neemias, que uma das primeiras coisas que a gente deixa de fazer, e que segundo ele, e ele já cita outros pastores com os quais ele conviveu, ele diz, uma das primeiras coisas que mostra a fragilidade da nossa vida espiritual é exatamente quando deixamos de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Porque quando deixamos de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, meus prezados irmãos e irmãs, nós estamos deixando de lado um aspecto do relacionamento com o próprio Deus. Porque quem instituiu os dízimos e as ofertas? Me diga, pense aí junto comigo, quem foi que instituiu dízimos e ofertas? Senão o próprio Deus. E há ainda pessoas que dizem que dízimo é coisa do Antigo Testamento. É verdade, é coisa do Antigo Testamento, mas não só é coisa do Antigo Testamento. Vocês sabem por quê que no Novo Testamento fala-se pouco sobre o dízimo? Eu vou explicar para quem não sabe. Porque as igrejas
não tiveram um problema da oferta. A oferta chegava, a oferta acontecia. As igrejas que tinham mais, elas contribuíam com as que tinham menos. As pessoas que eram ricas vendiam as suas propriedades e entregavam dinheiro aos pés dos apóstolos. Esse problema se diluiu na igreja primitiva. Então, por isso Paulo não fala apropriadamente nas suas cartas defendendo este dízimo, porque a oferta acontecia. Então Paulo nas suas cartas resolve problemas. Se Paulo não fala nas suas cartas a respeito do dízimo e da oferta, provavelmente é porque não havia problemas sobre isso. E sabe, meus irmãos, um dado momento, e viver, penso eu, concluo eu, da minha vida de leitor da Bíblia e do meu estudo deste livro, dos comentários, de que viver vida regalada, com algum conforto acima da necessidade, por não entregar o dízimo, é muito perigoso. Perigoso para a nossa própria mente. Perigoso para a nossa própria mente, porque em um dado momento a gente deixa de ter um relacionamento mais integral com o Senhor. E o mundo vai dizer, como meus alunos diziam, muitos alunos queriam tripudiar de mim, claro, na brincadeira, aluno brinca com tudo, né? O professor não pode ter um defeito, né? Que o aluno vai brincar, não tem outra. Como eu brinco é uma aparência muito nova, aí é que eles brincam mesmo, né? E aí, soube que eu era crente, há muitos anos isso aconteceu. E aí eu disse assim para mim: professor, me lembro como se fosse hoje, sentado na primeira cadeira, e disse: professorzão, quer dizer, professorzão, que todo mês é 10%, é? Tripudiando de mim, como se entregar o dízimo fosse uma coisa assim, né? Menor, de uma pessoa menor, intelectualmente, culturalmente falando, né? Diz assim: cara, todo mês é 10%. E aí eu parei para falar com ele, anotei as coisas no quadro, enquanto os alunos estavam copiando, eu parei para falar com ele. Cara, eu vou a uma igreja desde que eu era pequeno. Nessa igreja eu tive a maioria das alegrias da minha vida. Nessa igreja eu fui batizado. Nessa igreja eu adquiri amigos. Nessa igreja eu tive conforto. Nessa igreja eu participei de programações que inundaram o meu ser de paz, de alegria, de contentamento. Nessa igreja eu tenho um lugar onde eu vou e eu sou conhecido, eu sou abraçado. Nessa igreja, se um dia eu precisar, eu tenho certeza de que esses irmãos, eles vão orar por mim, eles vão. E eu falando para ele tudo isso, né? E o semblante dele baixando, aquela autoconfiança com a qual ele me perguntou aquilo, né? Querendo me dar uma rasteira, foi gradualmente desaparecendo. Eu tenho certeza que hoje ele é dizimista, eu tenho certeza disso, tenho certeza, porque esse menino se converteu, né? Eu soube um ano depois que ele havia se convertido no Alfa e Ômega, na universidade, no qual eu também participei, né? Mas eu tenho certeza de que ele hoje é dizimista. Então, viver a vida regalada por não entregar os dízimos e as ofertas é perigoso. É isso que nós temos aqui. E eu comentava ainda com ele: olha, eu sei que um dia eu posso até precisar, mas vai demorar de eu necessitar de um tratamento para a minha mente que seja extra igreja. Porque quando eu tenho um problema, quando eu estou sob pressão, um simples movimento de me ajoelhar, ou se isso para mim no meu coração não for suficiente, eu chamo outros irmãos para comigo: olha, eu estou passando por isso, vem aqui à minha casa orar por mim. E isso acontece. E depois de eu receber tudo isso, eu não posso contribuir com nada do que eu ganho. Depois de eu receber todas essas benécias, toda essa bondade de Deus, nós temos aqui uma das melhores baterias, né,
que existem nas igrejas de Fortaleza. Nós temos aqui um dos melhores grupos de louvor que existe nessa cidade. Nós temos aqui uma mesa de som que controla o nosso som. Meus irmãos, que não sei se vocês recordam, alguns vão recordar, foi uma irmã que ganhou uma causa na justiça e deu a quantia de 10 mil reais para a igreja, e nós conseguimos adquirir estes equipamentos. Nós temos aqui, às vezes, um retroprojetor que nos dá a imagem, né? Nós temos pessoas que estão aqui todo o tempo, diligentemente, saem das suas casas e vêm aqui para nos oferecer e ofertar um serviço religioso. E depois de tudo isso, depois de recebermos tudo isso, nós não temos a consciência, a liberalidade. E aqui eu estou falando e apelando para a liberalidade. Por quê? Porque Deus ama a quem dá com alegria. A liberalidade de contribuir com uma parte do que nós ganhamos. E muitas vezes isso é para viver de forma regalada, o que é ainda mais grave. O texto continua dizendo, versículo 5: tendes vivido nos prazeres. Essa palavra é mais forte, essa palavra é mais pesada, essa palavra ela tem mais coisas dentro dela. É uma palavra que fala de vícios. Aqueles ricos provavelmente tinham vícios, e ele estava falando disso, né? Então é uma palavra, por isso que eu digo, ela é mais pesada, mas está no texto e por isso que eu estou comentando. Então, e os vícios, os irmãos devem saber também que os vícios são algo que são inerentes a todas as classes sociais, não é verdade? Então, pessoa que ganha pouco dinheiro, toma lá a aguardente barata, uma dose ou seja lá o que for, e o camarada que está aqui, eu já fui a um aniversário de criança, e ao mesmo tempo era o aniversário do pai da criança, a mãe fez os dois aniversários juntos, e só o que o pai ganhou, tinha muitos amigos, ele não é crente, esse rapaz, o pai, e só o que ele ganhou foram uísques, e os uísques que ele ganhou, né, a gente vê no supermercado, são R$600, né? Enquanto que uma garrafa de aguardente, eu nem sei quanto é que custa, mas vamos supor, não deve chegar a R$10 uma garrafa de aguardente, né? Então, a vida regalada, a vida de vícios, ela pode acontecer em todas as classes sociais. Não é uma característica só dos ricos, mas ela pode acontecer em todas as classes sociais, e qualquer que sejam os vícios. Há hoje um vício que nós temos e que a gente tem que resistir, meus irmãos, que é o vício do consumo eletrônico. Vocês reconhecem esse vício, que existe essa vontade pelo consumo eletrônico? Por que eu preciso do iPhone 5 se o 4 é suficiente? Por quê? Por que eu preciso de um computador que tem 4 processadores se um de 3 é suficiente? Por que eu preciso de certas coisas que são acima da minha necessidade, se aquilo que atende a minha necessidade é algo menor? Por quê? A gente não sabe essa resposta, mas tem alguém que está de plantão para dizer a você, neste mundo, que você precisa, que são os publicitários. Você precisa, porque você vai ser mais bonito, você vai ser mais elegante, você vai ser mais inteligente, você vai ser maior, as pessoas vão lhe admirar mais. Tem uma propaganda do Linea, na Fiat, que ela começa assim: há poucas coisas que fazem você um cara exclusivo. Você vai ser exclusivo. Mas crente tem que ser normal.
não tem que ser exclusivo não, porque a exclusividade do crente foi feita na cruz do Calvário, e este mundo rejeita a cruz do Calvário. Este mundo não entende a cruz do Calvário. A exclusividade do crente é o relacionamento com Cristo. A exclusividade do crente não é aquele relógio que aparece na propaganda do Linha, nem muito menos o carro Linha. Não estou dizendo que se você tem um carro Linha, você está errado, não. Se tiver, não tem problema não. Estou falando é o que aquele publicitário quis demonstrar para mim, que eu tenho que ser exclusivo tendo um carro Linha. E eu sou exclusivo porque um homem, Deus, morreu para me salvar. É isso que me dá exclusividade. E eu vou estar na Nova Jerusalém porque Ele me deu exclusividade. Estas coisas, elas não me dão exclusividade, não. Eu sou exclusivo porque Jesus morreu por mim. Você é exclusivo porque Jesus morreu por você. Você tem uma nação santa, povo de propriedade. Essa palavra aparece, não aparece na epístola de Pedro? Povo de propriedade exclusiva. Então, antes do publicitário dizer que um homem é exclusivo tendo isso ou aquilo, a Bíblia já havia dito que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Está aí, versículo 5, continuando: tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Aquelas pessoas que vivem de forma regalada, que vivem de forma a controlar de um jeito que aprenderam um pseudo-ensino do mundo, como usar o seu dinheiro, tem insensibilidade. O que está aí é a insensibilidade. Porque se a ajuda social, se a ajuda aos irmãos desvalidos, se a ajuda aos mais necessitados, se a ajuda financeira, com dinheiro mesmo, a alguém que está necessitando, não passa pelo seu orçamento, eu preciso dizer a você que você não entendeu nada do que significa o amor ao próximo. Nada. Se nenhum momento da sua história financeira os mais necessitados que você foram contemplados, há ainda muitas lições a serem aprendidas sobre o amor ao próximo. E no versículo 6 ele diz: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O justo não pode resistir, mas quem resiste pelo justo é o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe a entendermos a sua palavra. Amém. Faz o Senhor um vaso de bênçãos, um vaso nas mãos do Senhor, que é o nosso oleiro. Nos guarda, nos abençoa, nos convida, nos convoca. Convida a tua igreja, Senhor Deus, a honrar ao Senhor em tudo, adorar ao Senhor em tudo, e não adorar ao Deus dinheiro, que está posto no mundo, que move nações, que estabelece reis, que desestabelece reis, que mexe com todas as situações da nossa cultura. O dinheiro, o amor ao dinheiro, nos traz um repúdio, Senhor Deus, a Mamon, este grande Deus que o mundo tem adorado, que o mundo tem exaltado nos nossos dias. Nos ajuda a compreendermos em que momento da nossa existência nós falhamos, porque nós falhamos. Peço-te perdão, Senhor Deus, em particular, pelos meus erros financeiros, em que em algum momento eu vivi de uma forma regalada, e que em alguns momentos deixei de entregar na tua casa dízimos e ofertas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus,
Me perdoa por isso. Me perdoa e me ajuda, Senhor Deus, a manter a mente sã. E manter a meu espírito, Senhor Deus, vigilante, para, contra tudo que está posto, nós possamos viver uma vida ordinária na presença do Senhor. Faz assim com a tua igreja. Nos permite que essa mensagem, Senhor Deus, se torne palatável pela própria ação do teu Espírito, Senhor. E que no nome de Jesus a tua igreja responda ao teu chamado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique de pé mesmo assim. O presbítero Joaci vai fazer, antes do hino, um momento especial de louvor. Ele estava proposto aí para após a minha leitura, antes da mensagem, e aí ele vai fazer agora. E é bom que você reflete sobre o que eu falei. Importante que você, eu não vou fazer isso de uma forma simbólica aqui na frente, mas muito mais poderoso é a sua consciência. Muito mais poderoso é que você se desafie. Você, estou falando com você que não tem conseguido contribuir com dízimos e ofertas do reino de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Comece, vou dar a mesma fórmula que eu já dei há anos atrás aqui, numa mensagem que eu preguei, dizendo, demonstrando aqui, que 90, 100 é 10 e 90 é 200. Até o diácono Dário disse que foi muita matemática para ele nesse dia, né? Mas depois ele entendeu, estava falando do dízimo, né? Quem fica com 100, a traça corrói, o ouro e a prata, pode ter certeza. Esse dinheiro, ele é corroível. Pode ter certeza, quem está dizendo não sou eu, não, foi o pastor Tiago que disse. Ele é corroído. Quem fica com 100, diminui esse dinheiro de alguma forma. Mas quem fica com 90, ele se transforma em 200. Então 100 é 10 e 90 é 200, pode ter certeza, porque aí de 90 ser 200 eu entendo. O meu 90 se transformou em 200 várias vezes. E eu não sou adepto da teologia da prosperidade, não. Eu sou adepto da teologia bíblica. A teologia que me garante, sim, que se eu viver na presença do Senhor, Ele não vai deixar faltar nada na minha vida. Nada. Eu queria que você refletisse sobre isso e se fizesse um desafio. Não consigo dar 10, Milton. Dê 2. Dê 2. Que há 2 meses você aumenta. Dê 4. E assim por diante. E não pare mais. E eu quero ter esse relato seu, de que Deus não abriu portas, não. A expressão é clara em Malaquias. Vai ter vaso que vai encher, por isso que eu escolhi esse hino que vai ser cantado daqui a pouco. Vai ter vaso que vai encher, como é que diz Malaquias? Até que não caiba mais. Você vai ter uma vida regalada assim, mas é porque Deus fez. Você vai olhar assim para o lado e dizer assim: Deus, não cabe mais. Não cabe mais de alegria, não cabe mais de contentamento, não cabe mais de bênçãos espirituais vindas do céu na minha vida. Esse é o meu desejo para vocês, esse é o meu desejo para essa igreja. Vamos cantar.